Olá, irmãos, esse é mais um vídeo do Tetrablog. Hoje nós vamos falar sobre uma das orações mais conhecidas, talvez a mais conhecida do cristianismo, mas que, no entanto, muitas pessoas apenas repetem sem entender o seu real significado. Quando Jesus ensinou o Pai Nosso, ele não apenas estava dizendo algo para ser repetido, mas aquela oração continha princípios que nós deveríamos aplicar a todas as nossas orações e que deveríamos ter em mente na nossa conduta cristã. Nós vamos falar hoje sobre a oração do Pai Nosso e os seus muitos significados. Em Mateus 6,13 está localizada a oração modelo. Os discípulos perguntaram a Jesus: ensina-nos como devemos orar. E ele fez a seguinte oração: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração é ensinada duas vezes em circunstâncias diferentes. Em Mateus 6, 9 a 13 e em Lucas 11, de 2 a 4. Em Mateus, Jesus mostra a oração a todos os que o ouviam no Sermão do Monte. E em Lucas ele dá instruções particulares aos seus discípulos e dá mais algumas instruções. Provavelmente, como os evangelhos sinóticos por vezes têm essas pequenas diferenças na forma ou no tempo em que os eventos são contados, é possível que Jesus tenha aprofundado as lições sobre oração, em particular aos discípulos, depois do Sermão do Monte. Nas instruções de Mateus, Jesus precede o Pai Nosso com instruções sobre a oração e alertas contra a hipocrisia. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mas não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Ao falar sobre oração em geral, Jesus mostra que não está ensinando uma reza para ser repetida exaustivamente. Aliás, ele inclusive fala sobre isso no versículo 7. Não fiquem repetindo a mesma coisa como os pagãos, que acham que por muito falar serão ouvidos. Logo, Jesus não está instruindo uma repetição ou uma ladainha. Ele expressamente diz isso. O que ele está dizendo é uma orientação de como orar. Ele fala que não se deve fazer caridade ou ato de justiça buscando louvor para si mesmo, o famoso pedir biscoito, como dizem na internet. Fazer alguma coisa mais para receber elogios ou para sinalizar virtude do que realmente pensando em ajudar os outros. Ele fala que não se deve fazer caridade ou ato de justiça buscando louvor para si mesmo. Nas redes sociais, essa prática voltou à voga, com algumas pessoas dizendo algo apenas para ganhar likes e elogios. De fato, deve-se pregar a verdade, mas o foco são as pessoas sendo abençoadas ou somos nós mesmos? Jesus era humilde, ele pregava, ele tinha um ministério público, mas o foco do ministério não era a autopromoção, e sim salvar a humanidade. Quisesse ele ser glorificado apenas, não teria descido à terra em carne. Vale lembrar também que Jesus, sendo um com o Pai, tem uma natureza diferente. Logo, Jesus é digno de adoração, e nós não. Quando queremos créditos por nossa bondade, estamos procurando roubar uma adoração que pertence a Deus. Mas como disse João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Jesus fala ainda dos hipócritas, em como todo ritual do qual eles cercam a oração tem mais a ver com autopromoção que com abençoar alguém. As roupas que vestem, falar em voz alta, fazê-lo no meio das praças. Numa época em que a religiosidade trazia grandes status social e favores financeiros, era comum esse exibicionismo para ver quem era o mais santo. Observe que Jesus não está proibindo a pregação pública, ele mesmo pregava em lugares públicos, mas ele está proibindo o foco na autopromoção. Ele diz que quando formos orar devemos cerrar a porta do quarto e falar com Deus em segredo, e de Deus virá a recompensa. Se oramos em público para recebermos aplausos, essa é a nossa única recompensa.
Note que o profeta Daniel, quando foi lançado à Cova dos Leões, foi lançado por orar publicamente. Havia uma proibição e Daniel ignorou a proibição orando em seu quarto próximo à janela. Mas observe que Daniel não visava a recompensa social, ao contrário, ele estava se rebelando contra uma instrução apóstata de um rei idólatra e afirmando a sua fé em Deus. Ele foi preso por isso e condenado à morte na Cova dos Leões. Uma grande diferença entre a oração pública de Daniel ou a pregação de Jesus e dos discípulos que foram chicoteados e a dos fariseus é que Jesus, Daniel e os discípulos agiram publicamente de forma a testemunhar contra um estado de repressão da fé e para ganhar almas, não por autopromoção. Ao contrário, eles foram punidos por isso. Já os fariseus oravam em público visando ganhos financeiros e políticos e provavelmente não orariam em público se eles tivessem que enfrentar punição por isso. Ore em secreto, a não ser que seja para dar testemunho, que sirva de bênção para outros e não para ser pago por isso. Se não há testemunho a ser dado ou vida a ser ganha, e ao contrário, seu interesse é apenas aparecer e ser elogiado, isso nada vale. Vale notar também que se sua motivação é firme no Evangelho, você vai pregar sendo proibido ou não. Enquanto que alguém que só age por promoção, um oportunista, pode mudar de discurso conforme for conveniente, conforme a moda, para receber elogios por aquilo que está em voga na sociedade da época, se Sadraque, Mesaque, Abednego ou Daniel tivessem a autopromoção como motivação, teriam se curvado à estátua de Nabucodonosor e não teriam desafiado as leis contra a oração. Eles teriam recebido louvor por si contra a palavra de Deus. Eis que se alguém está mais preocupado com a aprovação do mundo que com a de Deus, pode ser inconstante, e isso obviamente é pecado e infidelidade. Então cuide no seu coração de agir por fidelidade e não por interesse, pois você pode se achar enganando a si mesmo, mas não enganará a Deus. Nem sempre podemos dizer se uma ação de caridade feita de forma pública é para autopromoção ou para o bem daqueles que recebem ajuda. Quando você faz uma campanha e empresta sua imagem, isso é marketing e doa seu cachê, que é o contrário de receber pagamento pelo benefício. Você está ajudando a causa, sejam cestas básicas ou outro. E, inclusive, muitos fazem isso, como recomenda a Bíblia, de forma anônima. Mas há aqueles que recebem descontos de impostos para aprovar um projeto, colocam sua marca em todo canto e, na prática, não estão doando nada, porque estão apenas deixando de recolher imposto e transformando em ação social, e ainda tendo publicidade gratuita com isso, ou seja, autopromoção, sem nenhum sacrifício verdadeiro. Falaremos um pouco mais sobre isso no vídeo que eu farei no futuro, falando sobre caridade e filantropia. Após a oração do Pai Nosso, Jesus ainda dá outras instruções acerca da publicidade dos atos, e dessa dicotomia se o foco está em você ou no outro, e pense ainda que o foco deveria estar em Deus. Em quem você deseja ajudar, ou em quanto quer agradar a Deus, ou quanto quer agradar a si mesmo, lucrar-se, promover ou receber adulação. Jesus diz coisas muito semelhantes sobre o jejum, sobre dar esmolas e sobre a oração. Já em Lucas, existem outras instruções referentes à oração, e ele conclui falando da futilidade das coisas deste mundo. Se você faz por amor ao próximo e o faz para agradar a Deus, isso lhe assegura a eternidade, que é inestimável. Enquanto que se você faz por recompensas terrenas, você compromete a eternidade em nome de algo pequeno, vazio e temporário, e que pode ser perdido, pois a traça e a ferrugem aqui tudo consomem. Logo em seguida, ele fala dos olhos e do corpo, de como os olhos que cobiçam as coisas da terra, a beleza, o sexo, as roupas finas e caras, os carrões e mansões, como esses mesmos olhos são o motivo pelo qual a pessoa se perde nesse mundo, e ignora as coisas santas, ao mesmo tempo que compromete o eterno pelo pequeno. Jesus disse: se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau, e se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Não é gratuitamente que Jesus ensina sobre isso num texto que fala tanto sobre promoção e vaidade. Vaidade e cobiça andam juntos. O que quer ser grande ou poderoso quer isso para acessar a satisfação do seu desejo, do dinheiro, dos romances, das aventuras, e paralelamente ele olha para os outros de forma má, para mulheres como objeto, para outros como concorrente que quer derrubar, para o púlpito como um palanque para se exibir. Tudo que ele vê da perspectiva carnal da cobiça e da maldade, vê como algo que ele deseja possuir ou como um meio para atingir seus objetivos. Também se os olhos são candeia do corpo, o corpo é estimulado pelo que vê e cobiça. Isso é bastante claro na questão sexual, onde o estímulo excessivo torna o homem cada vez mais misógino e ao mesmo tempo ambicioso, pois como satisfazer o desejo de ter tudo que os olhos cobiçam o mais rápido possível? Como ganhar dinheiro rápido para poder ter para si e também para exibir aos outros em ostentação? A cobiça, a inveja, a vaidade, todas andam de mãos dadas numa competição mundana de quem é mais poderoso ou rico ou bonito, para possuir mais meios de obter prazer e satisfação nessa terra. Mas quem entra nesse esquema já largou a eternidade para trás.
Afinal, se alguém dá esmola para se promover e ficar rico, isso é investimento e não caridade. Se existem aqueles que precisam de esmola para viver, como alguém pode querer viver no luxo? Se olhos se desviaram da necessidade de muitos carentes e focaram no desejo próprio, e Jesus alerta para todo esse processo, isto é, particularmente o interesse que esteja no entorno da oração modelo. Pois quantos crentes oram pensando apenas em si mesmo, oram apenas para ter mais bens e prosperidade, e não se importam com a salvação das almas perdidas ou o cuidado dos carentes, que são muitos, mas não dão o dízimo pensando em quantas pessoas serão ajudadas, quantos missionários serão sustentados levando o evangelho além, mas pensando apenas em Deus vai multiplicar e me abençoar, Deus vai me dar em dobro. De fato, Deus pode multiplicar, mas esse não deve ser o foco. Não se trata de uma barganha ou negociação espiritual. Jesus fala tanto do nosso foco numa palavra em torno da oração modelo, justamente porque o nosso foco na oração é importante. Jesus não está apenas ensinando a orar, mas além das palavras, a motivação e o estado de espírito da oração são importantes para que ela seja ouvida ou não. Quer saber como orar? Não basta só aprender algumas palavras decoradas. Como está o seu coração quando ora? Com que propósito? Você ora para a glória de quem? Nesse mesmo texto, Jesus fala que não se pode servir a dois senhores. Quando ele fala da oração ser ouvida ou não, ser focada no reino de Deus ou na terra, para a glória de Deus ou autopromoção, a qual Senhor você está servindo? Onde está o seu tesouro? Na cobiça dos seus olhos ou seus olhos são bons? E logo depois, exemplificando bons olhos, Jesus fala: olhai os lírios do campo. Falando da provisão de Deus, ele mostra que Deus cuida dos seus. Logo, a necessidade de ser obsessivo na busca de riquezas é fútil e desnecessária. Deus sabe que precisam dessas coisas. E a oração do Pai Nosso fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E olha como Deus providencia isso para flores e pardais. Então, se confiamos na provisão de Deus, não precisamos ser obcecados com riquezas. Mas, ao mesmo tempo, Deus nos garante provisão, mas não luxo. Os olhos bons veem como Deus nos cerca da provisão e mantêm-se fixos no alvo que é Cristo. Os olhos maus cobiçam e invejam tudo o que há nessa terra, enxergando não a provisão de Deus, mas como obter vantagem e lucro, e servem a outro senhor, as riquezas, a mamon, a fim de satisfazer a sua cobiça e sua vaidade. Com quais olhos você tem enchido seu coração? E com quais olhos tem orado a Deus para que sua oração seja respondida, validada, e seu foco seja no pobre e ajudado, e não na sua promoção? Na glória de Deus e não em receber elogios. Que você tenha confiança na provisão suficiente de Deus e não cobice mais dinheiro e poder, porque você está juntando um tesouro no céu para a eternidade e não cobiçando prazeres e glória passageiras desta terra. Pois se na terra Deus veste assim o linho e alimenta os pássaros, imagine na eternidade como cuidará dos seus santos. E se nem o homem mais rico da história, que foi Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como os lírios do campo, qual o homem que poderá fazer para si alguma glória, vaidade ou luxo que supere o que Deus tem preparado para nós? De que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Com essa mentalidade deve-se orar, com essa consciência deve-se pedir, com esse espírito e objetivos nossas orações são ouvidas e atendidas. Já em Lucas, a instrução aos seus discípulos, Jesus ressalta outros pontos também importantes. Em Lucas, de 1 a 12, Jesus fala sobre a persistência na oração. Voltando ao exemplo do profeta Daniel, Daniel orou, mas levou 21 dias para que o anjo viesse até ele e dissesse que desde o início ele foi ouvido, mas que por 21 dias o príncipe da Pérsia resistiu ao anjo, e por isso a resposta demorou a chegar. Elias orou com fé por muito tempo para que acabasse a seca. Ele enviou seu moço que disse: veja uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Texto que inspirou uma famosa canção gospel. Mas Elias sabia que aquilo era só o princípio e confiou em Deus. Jesus em Lucas fala da perseverança, dando um exemplo que parece estranho, citando um alguém inconveniente que insiste com seu vizinho. Mas Jesus não está dizendo que na oração nós somos inconvenientes ou que Deus não quer nos abençoar. O que ele está fazendo é justamente um contraste, quando ele diz: quem é o pai que o filho pedindo o pão lhe dará uma pedra, ou pedindo um peixe lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai vos dará a vós, homens de pequena fé. O que Jesus está dizendo é que devemos ter fé e consciência, sabendo quem é Deus e que Ele é bom e capaz de responder nossas orações, e nos abençoar muito além do razoável ou do esperado. Se até o razoável os homens conseguem fazer, que dirá Deus? Então devemos perseverar e não esmorecer na oração. Perseverar e não esmorecer. Eu repito porque Jesus dá muita ênfase nisso. Pedi e será dado, buscai e achareis, batei e lhe será aberto. Também é uma coisa muito interessante a forma verbal. Ele não diz pedi e conquistará.
Ele diz, será dado. Também não diz, batei e arrombareis. Ele diz, vos será aberto. Porque é Deus quem responde e atende a oração. Eu não posso afirmar com certeza sobre como isso se dá nos originais, mas eu creio que a forma como é dita nos mostra a necessidade de confiar em Deus. Agora, somando os aprendizados em ambos os textos, nós vemos que podemos pedir, insistir e buscar a Deus, e nos será dado e devemos ter fé. Mas Mateus nos mostra condições a respeitar se queremos ter a oração ouvida, sobre o que pedir e com qual espírito. Isso é fundamental, porque é muito claro na Epístola de Tiago, pedis e não recebeis porque pedis mal. E as questões observadas em Mateus mostram que a persistência ensinada em Lucas não é sozinha a condição de ser respondido. Tudo isso mostra formas de oração e não apenas uma repetição. Princípios a serem seguidos na oração. O Pai Nosso, por si só, ensina uma forma como vários pontos importantes que podem ser transcritos para toda oração ou que devem ser observados na nossa comunicação com Deus. O Pai Nosso, por si só, revela uma forma, como se fosse uma forma de bolo que você tem que seguir em todas as suas orações. Coisas que podem ser passados para cada um dos pedidos e sempre estar em vista na nossa comunicação com Deus. A oração começa com Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Oração começa com adoração, reconhecimento de quem é Deus, e por isso é importante. Se você fosse pedir algo a alguém, pediria a alguém que pode atender. Você não pede um exame médico com um chaveiro ou pede para um carpinteiro consertar seu carro. Você está orando ao Deus que pode atender todo pedido. Já que você está pedindo, faz sentido reconhecer a grandeza de Deus e adorá-lo. Ao passo que isso também deveria alimentar a sua fé, já que você não está pedindo a qualquer um, mas àquele para quem nada é impossível. Agora você reconhece que o nome dele deve ser santificado. O significado de santidade é separado, especial. Você não está falando com qualquer um. Se você tem acesso a um Deus que é santo, isso é um privilégio, e já por isso deveria louvar. E ao reconhecer a santidade dele, você faz uma reverência. Ao entrar diante da sala do trono. Pois Deus é digno de toda honra, e logo você dá honra ao adentrar a presença de um Deus do qual nós não somos dignos, senão pela misericórdia dele, em Cristo Jesus. Deveria ser inacessível esse privilégio, sendo Deus quem é e nós quem somos. Reconhecer e adorar, ser grato pela simples possibilidade de colocar diante de um Deus tão magnífico as nossas súplicas é motivo de adoração e gratidão. É curioso que quando a gente observa a formalidade no mundo, você tem pronomes de tratamento. Você fala com um juiz e chama ele de Vossa Excelência. Quando os deputados ou senadores se referem uns aos outros, eles também usam esse tipo de tratamento. Que tipo de reverência você acha que um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é merecedor? Depois vem uma parte muito interessante. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A gente não ora queremos ir ao seu reino, mas que o seu reino venha a nós. Isso faz sentido, pois como dissemos antes, em Pai Nosso que estás no céu, ele está no reino dele, ao qual nós não vamos ainda, pois estamos na terra. Mas olha que milagre maravilhoso. O reino dele pode vir até nós. É curioso como pedimos várias coisas, mas a oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque quem faz ou deixa de fazer as coisas conforme a palavra de Deus, aqui na terra somos nós. No céu, a vontade dele sempre é obedecida, e por isso existe perfeição. Nós pedimos que venha a nós nessa terra algo como aquela perfeição do reino dele. Mas para isso temos que fazer a vontade dele aqui como ele é obedecido nos céus. A obediência à ordem divina manifesta a perfeição do plano divino que é bom. Então, se obedecermos a Deus nessa terra como ele é obedecido nos céus, o reino dele vem a nós, pois começa a funcionar na terra como já funciona nos céus. O reino dele vem a nós através da obediência. A distância entre o homem e Deus foi criada pela queda de Adão e o pecado. E o véu do templo que separava o Santo dos Santos dos homens comuns foi rasgado na morte e ressurreição de Cristo, e que perdoou nossos pecados, nos permitindo novamente acesso a essa sala do trono. Mas também nos capacitou a viver em santidade, pois Cristo derrotou o pecado e a natureza adâmica, manifestando na terra o reino de Deus como se nunca tivéssemos sido separados dele, obedecendo como ele é obedecido no céu, como fora no plano original da criação. E como estamos falando de uma oração de petições, fica claro que as petições são respondidas como manifestação do reino de Deus, que vem a nós quando agimos com obediência e pedimos conforme a vontade dele e não a nossa. O conforme foi tão bem enquadrado em Mateus. Daí, e isso é importantíssimo, só depois que reconhecemos a glória de Deus, o adoramos de acordo, reconhecemos a sua soberania, a mentalidade com que devemos pedir,
os objetivos com que devemos pedir, o propósito com que devemos pedir, sendo o primeiro pedido: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como já é feita nos céus, começamos a falar das coisas mundanas. Só depois disso tudo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sim, nós precisamos de provisão. Devemos pedir provisão. Misericórdia, mas não pedimos manjares, luxos ou riqueza. Pedimos o necessário. E nós pedimos a cada dia, porque um único dia sem nos faz falta. Por outro lado, será que somos gratos pela provisão diária, como Deus é fiel com sua provisão diária? Voltando a Mateus, se experimentamos a provisão de Deus, devemos ser gratos de acordo, porque a provisão de Deus é mais e melhor do que os luxos desse mundo, que qualquer um poderia conquistar pelo próprio braço. Vale lembrar também que em Mateus Jesus fala: não andeis ansiosos com coisa alguma, não com o futuro. Provisão vem de pró, antes, e visão, ou seja, o que se vê antes, o que se antecipa, o que é proativo. Deus provê, ele antecipa, ele garante contra as intempéries, ele se antecipa ao problema. Então podemos pedir o de cada dia sem ansiedade sobre o futuro, pois Deus o tem sob controle. Não digo que sem dores, aliás, a Bíblia diz: tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, não é um mar de rosas sem aflições, mas a vitória final da salvação é certa, então tende bom ânimo, porque Deus está no controle. É claro também que nesse modelo de oração a provisão não se resume a alimento. Em Mateus, Jesus fala sobre o que é a vez de comer, beber, vestir, etc. Ou seja, a provisão de Deus é para todas as nossas necessidades. Muitos estudiosos dizem que esse pão nosso de cada dia é uma referência ao maná que caía do céu para o povo de Israel no deserto durante o Êxodo. De fato, o maná é descrito que ele caía cada dia a sua porção e não dava para guardar no dia seguinte porque ele estragava, dava bicho e cheirava mal. Então era para o povo confiar que a cada dia, durante 40 anos no deserto, o maná cairia todo dia. Quando Jesus retoma em Mateus esse tema: basta cada dia o seu próprio mal, ele não está dizendo que a gente não deve fazer planos. É claro, a Bíblia também fala de plantar e colher. É óbvio que numa atividade sazonal a gente precisa de planejamento a longo prazo. O que ele fala é para que não andemos ansiosos como o povo que queria guardar o maná para a semana, como o povo que queria guardar o maná para a semana toda, como se não soubessem que ia cair todo dia. Se nós temos confiança na provisão diária de Deus, nós não devemos ter essa preocupação. E a oração do Pai Nosso continua: e perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os nossos devedores. Existe certa questão teológica aqui. Porque repare que muitas vezes nós achamos que não temos direito de chegar diante de Deus por causa dos nossos pecados, que nossos pecados nos afastam de Deus, mas a obra da graça em Jesus nos permite chegar diante de Deus. É curioso que pedir perdão pelo pecado fique no meio e não no início da oração. Certamente que temos que pedir perdão, mas Deus não coloca isso no topo das prioridades. A gente não pede perdão antes de começar a falar com Ele. Ele coloca primeiro que a gente reconheça a sua soberania, e nisso está inclusa a sua obediência. Mas aqueles que buscam obedecer ainda assim por vezes pecam, e daí pedimos perdão. Mas isso não nos impede de chegar à presença dele. É como chegar na reunião na sala do trono, ter vários assuntos a tratar com Deus e a parte chata fica lá pro meio do final da reunião. Não era a prioridade, não era a coisa mais importante que Deus queria de nós. É interessante também que esse pedido, como quase todo pedido da Bíblia, é condicional. Perdoai como temos perdoado. Isso dialoga diretamente com a parábola do credor incompassível que está em Mateus 28, de 23 a 35. Nessa parábola é descrito um oficial do rei que devia uma fortuna e é perdoado. Mas logo depois ele encontra um companheiro que deve a ele uma quantia muito menor. No entanto, ele não está disposto a perdoar esse irmão. E o rei condena aquele que tinha sido perdoado da grande dívida não por ter uma grande dívida, mas por não perdoar a dívida muito menor do seu concidadão. O que é curioso aqui é que não se importa o tamanho das dívidas ou do pecado, ele tem perdão, desde que você perdoe. Esse texto também tem relação com a pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei o irmão que me ofende? Até 7? E Jesus disse: até 70 vezes 7. Jesus fala isso não dando uma medida para ser contada, 490, mas sim dizendo que devemos perdoar sempre. Uma coisa também é interessante na parábola é que o credor incompassivo deve um valor absurdo. Ele devia 10.000 talentos. Para vocês terem uma ideia, o talento é uma unidade de medida de peso que equivale a 32 quilos, chamado talento romano. Também existe uma medida diferente para o talento grego ou babilônio, mas aqui nós estávamos no período do Império Romano. Com a grama do ouro hoje na casa de R$300, foi o valor que eu vi quando eu fiz o vídeo, um talento equivaleria hoje a R$9.968.075, ou arredondando R$10 milhões era um único talento. Só que o credor incompassivo devia 10.000 talentos, ou seja, isso dá um total de 320 toneladas de ouro.
que em valor de hoje dá perto de 96 bilhões de reais em valores atualizados. Obviamente que é uma hipérbole, é um exagero que está contido na parábola. Mas se você pensar que Jesus estava exagerando de propósito, o que ele queria dizer era o seguinte: a dívida era impagável. E ainda assim ele foi perdoado. Nessa parábola, o rei representa Deus, e os credores representam cada um de nós. Nós temos uma dívida impagável com Deus pelos nossos pecados, tanto que foi necessário o sacrifício de Jesus para redimir todos nós. Não existe esperança, parcelamento ou meio pelas nossas forças de pagar tais dívidas. Por outro lado, o credor incompassivo, que devia 10 mil talentos, 320 toneladas de ouro, cobrou uma dívida de 100 denários e não estava disposto a perdoar. Um denário era o salário de um trabalhador braçal por um dia de trabalho. 100 denários seriam equivalente a 100 dias, pouco mais de 3 meses ganhando salário mínimo. Nos dias de hoje, isso seria algo equivalente a 3 mil reais, um pouco mais, 3.100, 3.200. Uma dívida completamente pagável. Não é pequena, mas também não é uma coisa irreal, impossível de pagar. No entanto, o credor incompassivo queria receber integralmente. Veja, ele teve perdoada uma dívida de 96 bilhões e quis esfolar alguém por uma dívida de 3 mil reais. Essa é a nossa condição em relação a Deus e essa é a nossa condição em relação aos nossos irmãos. Deus perdoou a cada um de nós uma dívida impagável e pede que perdoemos uns aos outros pequenos erros que cometemos. Pois nada que façamos uns contra os outros pode ser tão ruim quanto o que Deus suportou de crimes e pecados da humanidade, e o quanto cada um de nós ofendeu mais a Deus que a qualquer outra pessoa. Vale também dizer que devemos pedir perdão a Deus por todos os nossos pecados, inclusive contra os outros. Quando você peca contra um irmão, você peca também contra Deus. Então, todo pecado ou perdão em relação ao irmão é algo duplo. Você pecou contra Deus e contra aquela pessoa. Agora, se Deus perdoou e Ele é justo, porque eu, sendo também pecador e necessitado de perdão, posso me dar ao luxo de não perdoar? Se o irmão pediu perdão pelo pecado contra mim e contra Deus, e Deus o perdoou, por que eu não vou perdoar? Agora, veja como no Pai Nosso uma coisa condiciona a outra. Perdoa assim como nós perdoamos. A condição não é o valor da dívida. Eu perdoei 10 mil, então me perdoe 10 mil. Eu perdoei 100, então me perdoe 100. Não, a condição é simplesmente: eu que fui perdoado, entanto, se quero ser perdoado pelas minhas dívidas impagáveis, tenho que perdoar os erros e ofensas menores que foram cometidos contra mim pelo meu irmão, a quem Deus também perdoou, tendo contra ele uma queixa muito mais grave, e contra mim também. Não é que eu possa cobrar uma dívida e ser perdoado, ou que eu perdoe na medida em que eu sou perdoado. Não, eu tenho a obrigação de perdoar infinitamente, como infinitamente eu fui perdoado. Ainda existe o texto que diz: a medida com que julgardes será julgado. Se eu não posso pagar a minha dívida, como eu vou negar perdão a outro? Se eu preciso de um perdão infinito, é melhor que eu aceite a anistia de toda a dívida e perdoe também o que cobra uma dívida pequena, tanto do pouco que me é devido como do muito que eu devo. Se eu fosse cobrar as duas, eu sairia no prejuízo. Se eu preciso de perdão infinito, é melhor eu aceitar uma anistia, tanto para a dívida infinita que eu tenho e anistiar o que me deve um pouco, do que querer cobrar as duas dívidas, receber um pouco que nem vai me ajudar a pagar aquele muito que eu devo. O Pai Nosso continua com: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É curioso que essa sequência não é aleatória. Não nos deixes cair em tentação tem a ver com o nosso pecado, com a gente errar. E livra-nos do mal tem a ver com os danos que sofremos, com sermos roubados ou enganados ou prejudicados. No entanto, essas duas coisas estão interligadas. Afinal, um abismo chama outro abismo. São os pecados que causam dores e males em nossas vidas. Então, se eu não quero sofrer nenhum mal, eu preciso viver em santidade. Se eu quero ser livre do mal, eu preciso de ajuda para não cair em tentação e pecar. Uma coisa é consequência da outra. Eu lembro de uma tirinha do Chico Bento que ele ajoelha e pede a Deus para ir bem na prova. E o anjo coloca ele na cadeira com o livro aberto e diz: então estuda. Ora, quer a bênção, quer colher, então plante. A forma como Deus vai nos livrar do mal é não nos deixando cair nas tentações que provocam o mal nas nossas vidas. Então, quando você pede a Deus que te livre das dívidas, é possível que Ele te tire o cartão de crédito. Pode ser que, se você pede a Deus que te livre da pornografia, que corte a sua internet. Eu não estou dizendo que Deus não pode ser gentil e nos livrar do mal, mas às vezes nós pedimos a Deus que nos livre do mal, mas corremos para a tentação. Corremos para os vícios e prazeres desse mundo. E aí fica impossível ser atendido. Porque como é que Deus vai nos livrar do mal que nós mesmos optamos por casar sobre as nossas vidas?
Agora observe como esse verso, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, se relaciona lá no início com venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando Deus nos livra da tentação, e quando nós fazemos a vontade dele, assim na terra como é feita nos céus, sem pecado, o reino de Deus vem a nós, e o reino de Deus se manifesta, e nós estamos livres de todo mal. Enquanto muitas pessoas pensam na oração como forma de obter benefícios terrenos ou bênçãos, a oração modelo e todo o entorno dela está ancorado na forma e na motivação da oração focada nos propósitos de Deus e na obediência à vontade dele, e condicionada a fazermos a nossa parte em submissão. Jesus termina a oração com: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Usamos muito essas palavras de forma irrefletida no meio do cristão. A gente costuma cantar essas palavras em louvores e não pensar o que cada uma delas significa. Poder significa capacidade de fazer qualquer coisa. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. E Deus tem todo o poder. Então por que ficamos ansiosos por causa da nossa pequena fé? Porque dele é a honra. A honra é um princípio bíblico. Honrar significa dar o devido valor. E qual o devido valor de Criador do universo e Pai misericordioso? Pense na honra ou respeito que você demonstra diante de um juiz no tribunal ou prêmio sendo dado, como um Oscar. O reconhecimento que aquilo tem de que alguém é digno. Qual a medida da honra que Deus merece? E sendo nós incapazes, cada um, de dar individualmente toda essa honra, só nisso já estaríamos em dívida impagável com Ele. Mas devemos honra como Senhor por meio da obediência, honrá-lo como provedor por meio da gratidão, honrar sua beleza por meio da adoração. Deus criou tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas criadas. Então a honra devida é que absolutamente tudo na criação o adore. E eu, como mais uma criatura, adorarei e obedecerei e serei grato. Agora veja que na oração do Pai Nosso você pode chegar isso ao passando, só uma frase, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Sim, são dele, mas nós devemos, como servos, como um tributo, dar a nossa parte, a honra de que ele é devido em todas as coisas e criaturas que nos inclui. E eu, na minha vida, tenho que dar essa honra a ele por meio da minha obediência, gratidão, adoração e serviço. Eu não sei se é possível, sem alguma epifania, sem uma forte metanoia, entender isso. Pense de outra forma. Quando falamos o pão nosso de cada dia, a nossa necessidade, não estamos falando provavelmente só de pão. Você hoje provavelmente comeu uma dúzia de coisas além do pão: refrigerante, suco, carne, arroz, feijão. E não só comeu, mas teve vestimentas, passagem de ônibus, sapato, casa para dormir. Olha que o pão nosso de cada dia, uma palavra significa uma infinidade de coisas que nós entendemos perfeitamente, que não podem ser só pão, porque temos essas necessidades e precisamos de cada uma delas atendida. Da mesma forma, quando pedimos perdão pelos nossos pecados, há uma multidão de coisas. Existe fofoca, existe um palavrão, existem pensamentos impuros, pecados sexuais, medo, falta de fé, dívidas, erros do passado que nem saberíamos como reparar. Agora nós conhecemos e nos sentimos diretamente atingidos por essa multidão de sentidos que sabemos estarem escondidos nas palavras pão e pecado. Porque nós vivemos isso, a necessidade do pão, e conhecemos nosso pecado. Mas nós, se conhecermos a Deus, entenderíamos o que significa a profundidade de sentidos nas palavras honra, glória, reino, poder. E por que são tão importantes? Dele é o reino, dele é o domínio. Nós começamos a oração reconhecendo que ele é Deus que está nos céus. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados para podermos entrar nesses céus. Nós buscamos obedecer à vontade dele para que o reino que é dele venha a nós. Todas as bênçãos, o perdão, a provisão, os milagres ocorrem como manifestações do reino que é dele, quando este chega até nós pela misericórdia dele, quando começamos a obedecer na terra mais próxima da obediência absoluta que ele tem em seu reino no céu. Nós podemos pedir qualquer coisa sabendo que até os pardais têm comida, que nada que o homem fabrique ou produza é tão magnífico quanto o que Deus criou. Nós estamos pedindo a um Deus que é muito grande e poderoso, que tem o reino e merece a honra e a glória, e que por isso nada que pedimos para ele é difícil. Mas também estamos pedindo a um Deus que é muito santo, muito santo, muito santo. Quanto Deus é maior que nós para que nossos pedidos e súplicas lhe pareçam insignificantes? Tanto Deus é maior e mais santo do que nós para que nós não mereçamos 1 milímetro da sua preocupação. E essa distância gigantesca entre o poder dele e o nosso pouco merecimento, que é coberta pela graça, porque essa distância entre o poder dele e o nosso problema, a importância dele e a nossa insignificância é coberta pela misericórdia dele. Claro, porque ele pode tudo. Quem seríamos nós para conseguir de alguma forma cobrir essa distância?
Então, além de o adorarmos pela sua imensidão, o adoramos pela imensidão da distância que ele cobriu sem precisar e sem merecermos de nos permitir entrar na sua sala do trono e nos permitir ser chamados para o seu reino. Quanta honra esse Deus merece! E cada minuto de nossas vidas que vivemos ignorando isso, alguns até mesmo blasfemando, quantos 10.000 talentos cada um de nós ou mais deve a ele? Quantos 10.000 talentos ou mais cada um de nós deve a ele? Eu digo que nem 320 toneladas de ouro pagariam, porque isso é só uma figura de linguagem. A realidade é que é impagável. Porque uma coisa que poucos refletem sobre o credor incompassível é como ele fez essa dívida. Como alguém gasta 320 toneladas de ouro? Eu digo isso porque a gente conhece essas histórias, gente rica que vai à falência. Você ouve falar e não acredita que tal artista, jogador de futebol, ganhador da loteria, voltou a ficar pobre. O cara compra muitos carrões, muitos castelos, mansões, usa droga, realiza festas homéricas para várias pessoas. O cara fez a dívida, ele consumiu aquele dinheiro que não era dele e desperdiçou em escala industrial. E assim são os nossos pecados. Nós pecamos muito, sem termos condições de reparar o que fizemos, a escala de dano dos nossos erros é fora do escopo que nós podemos reparar. E a misericórdia de Deus é grande o bastante para perdoar até isso. Como dizem alguns pastores, a gente peca no varejo, que é pedir perdão no atacado. E de fato, a caminhada cristã de santificação para honrar a Deus como ele merece é longa, porque a gente precisa corrigir muita coisa. Por fim, Jesus fala da glória. Toda a glória deve ser dada a Deus. Glória difere um pouco da honra, porque glória representa festa, homenagens. Mais do que respeito, é a alegria. Pense num time de futebol, um estádio lotado com 100.000 pessoas cantando o nome do jogador que fez o gol do título. Nossa, que importante, são 20 anos sem título, aquele povo sofreu essa espera, derrotas, humilhações, decepções, rebaixamento, chacota do rival. E isso acabou num título graças ao gol do Cafuringa. E a torcida alegremente canta o nome do Cafuringa nas arquibancadas, faz musiquinha para ele. Mas convenhamos, a vida de ninguém ali mudou. É só um jogo, emoções projetadas numa competição. Ninguém vai sair daquele estádio mais rico ou resolver a sua vida por causa daquele gol. Mas fica feliz que acompanhava o time. Agora imagina que um bilionário chega na sua empresa e diz que vai abrir mão da herança em favor dos empregados. Que cada um, do gerente ao auxiliar de serviços gerais, vai ganhar 1 milhão. Imagine a festa, a alegria, a gratidão. Todo mundo vai poder se aposentar, construir o próprio negócio, talvez mude para outro país. Lembro de um testemunho de um empresário no Twitter que depois que ele definiu uma política de salário mínimo de $70.000 por ano na sua empresa, no ano seguinte ele teve um recorde de pessoas dando entrada com pedidos de licença maternidade. No momento que todo mundo ganhou dinheiro bastante para ter uma vida melhor, todo mundo decidiu casar e ter filhos. Agora imagine o povo cantando o nome desse sujeito, a gratidão, a admiração. Isso é dar a glória. Agora calcule, se puder, a glória que é devida a Deus. Honramos com obediência, glorificamos com adoração. Terminamos a oração modelo não apenas reconhecendo quem Deus é, e porque Ele é o único que pode responder nossas súplicas, e por isso nos chegamos a Ele, mas também reconhecendo a nossa pequenez diante dEle, e reafirmamos ao reconhecer quem Ele é, nosso compromisso com quem Ele é. O compromisso de honrar quem é digno de honra, de servir a quem é Senhor do reino, de glorificar a quem tem toda a majestade. Nós pedimos a quem tem todo o poder, mas Ele tem todo o poder, então Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. E se Ele tem todo o poder para nos atender, dele é o reino. Quando nós pedimos a quem tem todo o poder, nós também honramos a quem merece toda a glória. Servimos a quem tem o reino e glorificamos a quem tem toda a majestade. Alguns teólogos, inclusive, consideram o Pai Nosso um modelo de oração. Você pode fazer milhares de orações, mas em todas deve haver partes do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Se apresente a Deus com adoração e reconhecimento de quem Ele é, sendo grato, muito grato. Que sendo toda essa entidade infinita em poder, Ele te permite o privilégio de chegar-se a Ele e ainda chamando-o de Pai. Venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O reino dele chega a nós pela nossa obediência. Não é uma superstição com o objetivo de satisfazer a nossa vontade. Queremos ser instrumentos da vontade dele, que é boa e perfeita. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e com gratidão reconhecemos sua provisão e clamamos por ela continuamente. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pedimos perdão pelos pecados, reconhecemos nossa indignidade e tentamos praticar a misericórdia que aprendemos de Deus. Colocamos diante de Deus a nossa disposição em amar os nossos irmãos. Também oramos por eles, também pedimos por eles. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Pedimos proteção e assumimos o compromisso de sermos obedientes e nos esforçar em não sabotar a vontade de Deus cedendo às nossas fraquezas. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Reconhecemos quem é Deus e, consequentemente, qual o nosso papel. Além de pedir, pedimos porque somos servos, ainda que feitos filhos pela graça. Somos cuidadosos porque somos servos. Seremos atendidos na condição de agir como quem serve em obediência. Eu espero, irmãos, que tenha sido útil essa reflexão. Que seja bênção, que alimente a sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E espero que a gente tenha um dia muito mais pessoas adorando de forma consciente a Deus e que o nome dele seja invocado com sabedoria de quem quer que venha o reino mudando a realidade à nossa volta. Quem puder apoiar, tem a chave Pix na descrição do vídeo. Quem não puder doar, a gente agradece um like. E se puder compartilhar com quem você acha que pode ser abençoado por essa palavra, eu agradeço. Obrigado, Deus abençoe vocês.